Vamos então fazer mais um exercício da seção 16.4, o exercício 21. Na verdade, é mais uma aplicação do Teorema de Green. Ele se divide em 3 itens. O item A, primeiro, mostrar que se eu tenho um segmento de reta que vai do ponto x1, y1 ao ponto x2, y2, a integral de linha de x dy menos y dx é x1, y2 menos x2, y1. Fato interessante, se a gente observar bem, isso aqui é quase aquela fórmula para a área, né? Está faltando um meio aqui. Não faz sentido falar em área aqui, porque é um segmento de reta. Segmento de reta não tem área. Mas já é uma preparação para o item B. E aí, no item B, então, ele vai pegar N desses segmentos do item A para formar um polígono, né? Vai fechar uma região. E aí ele vai pedir para usar o item A e mostrar que a área é dada por essa expressão aqui. E no item C ele pede para usar o item B para calcular a área. Ou seja, o item C eu consigo resolver sem usar o B e o A, né? Porque eu já tenho a fórmula pronta aqui, é só aplicar. Vamos então demonstrar o item A e o item B. Bom, o item A, eu tenho que achar a equação da reta, né? Que passa por esses dois pontos, a equação vetorial. Seja C, o segmento de reta de x1, x1, y1 até o ponto x2, y2. Então, o vetor diretor, né? Não é o, é um, né? Um vetor diretor do segmento, eu vou chamar de V, é o ponto final, menos o ponto inicial. Então, é x2, y2, menos x1, y1. Se eu fizer essa diferença, eu vou obter que V é o vetor x2 menos x1, y2 menos y1. Tendo feito isso, eu monto a equação da reta para poder resolver a integral de linha. Então, a minha reta R de t, que descreve a curva C, é dada pelo ponto inicial, x1, y1, mais t, que multiplica o vetor V. Ou seja, nosso R de t vai ser x1, y1, mais t, que multiplica aquele vetor. x2 menos x1, y2 menos y1. Uma dica, não faça uma distributiva com t em cada termo, deixa cada termo aqui entre parênteses. E aí a gente vai obter então a equação da reta, que é dada por x1 mais t vezes x2 menos x1. Então é x1 mais t, que multiplica x2 menos x1, vírgula, y1 mais t, que multiplica y2 menos y1. Esse é o segmento de reta, né? Isso aqui é a reta, na verdade, uma reta infinita. Se o t for de menos infinito a infinito, ou seja, se o t for um número real qualquer, essa reta aqui é infinita. Porém, como eu quero um segmento de reta só de um ponto até outro, eu limito meu t de 0 a 1. Ele começa então no ponto x1, y1 e termina no x2, y2. Temos a equação da reta, vamos resolver a integral de linha. Observem, que é basicamente a fórmula da área. Só está faltando um meio aqui na frente. Então, a integral ao longo da curva C de x dy menos y dx. Se a gente observar, então, a integral de linha de um segmento de reta só depende das coordenadas do ponto. Vamos ver, então, o que aconteceria com outros segmentos. Então, por exemplo, se eu pegar o segmento, esse aqui que a gente acabou de fazer, x1, y1, x2, y2. Chamar isso aqui de C1.
Então, a integral de linha ao longo de C1 é a coordenada x do primeiro ponto vezes a coordenada y do segundo ponto, menos a coordenada x do segundo ponto vezes a coordenada y do primeiro ponto. Se eu pegar outro, então, por exemplo, agora imagine que eu pegue mais um segmento agora aqui, ó, continuando. Coloque aqui um x3, y3. E aí eu chamo isso aqui de C2. O que seria, então, a integral de linha ao longo de C2 de x dy menos y dx, a mesma integral. Bom, então seria a coordenada x do primeiro ponto, eu estou integrando desse ponto para cá, tá? De x2, y2 para x3, y3. Então, pela expressão que a gente encontrou no item A, seria x2, y3 menos x3, y2. Então, o item B, ele pede para mostrar o seguinte. Seja o polígono de vértices. Então, meu polígono vai ter n vértices. x1, y1, x2, y2, até xn, yn. Se vocês observarem, né, ele fala que esses vértices estão no sentido, no item B, anti-horário, tá? Anti-horário por quê? Porque a área tem que dar positiva. Bom, e aí então agora eu vou fazer um desenho. A gente não vai integrar n segmentos de reta não. Não se preocupe. Então, digamos que eu tenho aqui, aqui. Aí eu vou fazer o seguinte. O meu último vértice vai estar aqui, ó. Esse é o meu xn, yn. E aí eu tenho digamos, uma reticências aqui. Tem n vértices aqui dentro desse pontilhado aqui, tá? Então, eu começo por aqui, por exemplo. x1, y1. Então, no sentido anti-horário. Aí, x2, y2. O vértice. Aqui o vértice x3, y3. Aqui x4, x4, y4. Aqui teria o vértice x5, y5. E aí eu teria mais uma quantidade de vértices aqui nesse pontilhado, né? Até chegar no vértice xn, yn. E aí fecha, então, né? Com o meu x1, y1. E aí eu tenho o meu polígono de n lados. E aí eu vou indicar o seguinte, então, esse primeiro segmento eu vou chamar de C1, esse aqui C2, C3, C4 e o último aqui Cn. De xn, yn para x1, y1 é o Cn. Então, esse é o nosso polígono e a gente quer determinar a área. Agora é uma curva fechada, eu posso aplicar o teorema de Green. Temos, antes de aplicar, né, que a curva C, que é o que descreve o polígono, né, é C1 união com C2, união com C3, união com Cn. Né? A união de todos esses segmentos aqui forma o meu polígono. Bom, sendo assim, a área vai ser dada por o seguinte. Um meio, né, daquela integral que a gente acabou de fazer. Então, a área é um meio da integral de linha de x dy menos y dx. Aí, antes de tu usar o item A, tu tem que dizer o seguinte, o que é essa integral? Bom, isso aqui é um meio. Então, integral de linha de caminho suave por partes, né? Então, essa curva aqui ela é suave por partes. É a integral do caminho 1 mais a integral do caminho 2. Então, isso aqui vai ser a integral do caminho 1 de x dy menos y dx, mais a integral do caminho 2 de x dy menos y dx, mais a integral do caminho n
de x dy menos y dx. E aí agora a gente conclui que usou do item A. Aí fala o seguinte, do item A, que é o que a gente utilizou, né? Vou até colocar aqui a integral de C1, o item A, a gente fez exatamente o C1, que é de x1, y1, né? Para x2, y2. Então, no item A, a gente resolveu o primeiro pedacinho, x dy menos y dx é igual a x1, y2 menos x2, y1. Lembrem-se, a primeira coordenada do primeiro ponto vezes a segunda coordenada do segundo ponto, né? Coordenada x do primeiro, coordenada y do segundo, menos a coordenada x do segundo vezes a coordenada y do primeiro. E aí agora tu expande isso para todos os outros. Se ficar difícil de visualizar dentro, aí tu pode dizer, ó, a integral do caminho C2 de x dy menos y dx vai ser então, quem é o caminho C2? Ele vai de x2, y2 para x3, y3. Então, é o x do primeiro ponto vezes o y do segundo, menos o x do segundo vezes o y do primeiro. Então, se tu fizer isso para esse caminho C2, vai dar x2, y3, vai aumentando as coordenadas aqui, ó, o índice das coordenadas, ó, vai para x2, vai para y3, menos, agora vai ser x3, y2. Observe que só aumentei um valor aqui. Para C3 seria x3, y4, menos x4, y3. E aí, se eu continuar e fizer para o Cn, né, a integral de Cn de x dy menos y dx, aí, só preste atenção, o Cn começa em xn, yn e termina no x1, y1. Então, observem que Cn começa de xn, yn e vai até x1, y1. Então, é a coordenada do primeiro x do primeiro ponto vezes a y, então é xn, y1 menos x1, yn. Então, isso aqui vai dar xn, y1 menos x1, yn. E com isso é só jogar na expressão. Portanto, então, a área vai ser 1 meio, não pode esquecer do 1 meio, né? Aí, a primeira integral a gente resolveu, deu x1, y2 menos x2, y1, mais x2, y3 menos x3, y2, mais xn, y1 menos x1, yn. Se eu tivesse colocado um ponto antes ali, né, um n menos 1, para antes, um segmento aqui antes do xn, apareceria, o xn menos 1, né, porque aí o segmento n menos 1 iria do xn menos 1 até o yn. Então, a coordenada do xn menos 1 até o yn menos o xn, yn menos 1. Então, de fato, encontramos a área para um polígono qualquer. No ensino médio, vocês devem ter aprendido o seguinte. Vou botar aqui. Falso determinante. Então, eu quero encontrar a área de um polígono qualquer de n vértices. x1, y1, x2, y2, xn, yn, x3, né? Já pulei para o último, x3, y3, e assim por diante até que o xn, yn. No ensino médio, vocês aprenderam que tem um módulo, se der negativo tu coloca positivo, né? E tu escolhe qualquer sentido para calcular a área. Começa por um vértice, né? Só tem que ser na sequência, não pode pular, né? Não posso pegar esse vértice, depois esse, depois aquele, porque a área vai dar errado. É na sequência. Exatamente vem do teorema de Green. Aí no ensino médio vocês aprenderam o seguinte, a área vai ser 1 meio do módulo. Se eu começar pelo x1 e pegar no sentido anti-horário, não preciso do módulo, a área vai dar positiva. Se eu pegar no sentido horário, a área vai dar negativa, eu tenho que corrigir. Aí por isso o módulo. Então o que é o falso determinante? Eu escolho um ponto para começar, eu vou começar pelo primeiro, x1, então a primeira coluna do falso determinante, porque
Isso aqui não é um determinante porque a matriz não vai ser quadrada. Primeiro ponto. O segundo, x2, y2. O terceiro, x3, y3. E assim por diante, até o último ponto, xn, yn. Só que se eu terminar aqui, eu não fechei o polígono, parei nesse vértice. Então eu tenho que ir até o x1, y1. Então isso vem do teorema de Green. Por isso que eu tenho que repetir o último vértice aqui. Então está aqui o tal do falso determinante. E se eu calcular ele, por isso que ele é um falso determinante. Como é que eu calculo esse determinante? Tu faz o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então, a diagonal principal vai ser x1, y2, x1, y2, menos x2, y1. Mais x2, y3, x2, y3, menos x3, y2. E assim por diante até o último. xn, y1, menos x1, yn. Então está aqui. Essa expressão é exatamente igual a de cima, a diferença é que aqui tem um módulo, porque eu poderia começar se eu comecei no sentido anti-horário, desculpe, não tem problema nenhum. Sentido anti-horário, a área vai dar positiva, poderia ignorar o módulo. Mas eu poderia começar em qualquer outro sentido, e aí a área daria negativa, eu teria que pegar o módulo. Eu poderia começar por quaisquer um dos vértices, porque para fechar o polígono eu teria que voltar até o vértice. Era só jogar esses parênteses mais para frente, ou seja, a resposta dá exatamente igual. Então daí é que vem o tal do falso determinante lá para calcular a área de polígonos. Vem do teorema de Green. Vamos agora então fazer o item C, que ele pede para calcular a área de um polígono específico. Tá. O item C aqui. Só tome cuidado com uma coisa. Se eu não me engano, nesse problema aqui, ele foi bonzinho e já colocou os vértices ordenados. Então, se eu jogar esses vértices na fórmula, vai dar certo. Ou seja, já está no sentido anti-horário, se eu não me engano. Mas eu poderia embaralhar os vértices, ou seja, quando eu desenhar o polígono, se eu começar por 0, 0, esse ponto não é o próximo vértice. Então, muito cuidado, eu sou obrigado a desenhar o meu polígono para calcular a área. Então, eu vou colocar aqui o meu eixo, os eixos coordenados, x e y, e vamos fazer um rabisco aí. Então, vamos marcar os vértices. Então, 0, 0, aqui na origem, depois o ponto 2, 1. Só vou marcar os vértices, depois a gente une para formar os lados. Depois, 1, 3. Aproximado. Depois, então vou até destacar bem os pontos. Do 1, 3 ele vai para o ponto 0, 2, que é aqui. E depois para o ponto menos 1 e 1. Menos 1 no x e 1 no y, que é aqui. Então, se a gente unir os vértices, né? Então ele vai do 0, 0 até o 2, 1. Do 2, 1 até o ponto 1, 3. Do ponto 1, 3 até o 0, 2. Do 0, 2 até o ponto menos 1, 1. E do ponto menos 1, 1 eu volto para a origem. Se vocês observarem, né, parece que aqui é alinhado, né, esse segmento aqui. De fato, esses vértices não formam um pentágono, e sim um quadrilátero. Tá? Esse segmento de reta aqui, eles estão alinhados. Basta achar a equação da reta que passa pelos dois extremos, o ponto do meio vai estar dentro. Mas não tem problema. A hora que eu jogar na fórmula, né, eu poderia ignorar esse ponto do meio. Claro, eu não saberia se no desenho, né, eu vou colar aqui um desenho que eu fiz no GeoGebra, e vocês, visualmente, ele está alinhado. E se eu achar a equação da reta que passa por esse ponto aqui, que é y igual a x mais 2, então, se eu colocar menos 1, né, como é x mais 2, menos 1 mais 2 vai dar 1. Aqui, 1 mais 2 vai dar 3. E 0 mais 2 vai dar 2. Então, esses três pontos satisfazem a equação da reta.
Então eles estão alinhados. Então na verdade não é um pentágono, o exercício acabou errando. É um quadrilátero, né? Porque isso aqui, os três vértices aqui estão alinhados. Mas a fórmula passa por cima disso e resolve sem problema algum. Então vamos lá, é só aplicar na fórmula. Escolhe um vértice para começar, no sentido anti-horário. Então a área vai ser 1 meio. E aí é só jogar nessa fórmula. Eu vou começar pelo 0, 0. Então claro, nem precisa fazer a conta, né? É o zero do primeiro ponto. Nesse caso aqui, observem que os vértices, né, estão todos em sequência, como eu falei, né? Ele não pula nenhum vértice quando eu desenho. Mas eu poderia trocar a ordem de alguns vértices aqui quando vocês fossem desenhar. O polígono não estaria na ordem. Então seria 0, o x do primeiro, vezes o aqui, ó, vou até colocar os pontos aqui, ó, 2, 1, aqui 1, 3, aqui 0, 2, aqui menos 1, 1 e 0, 0. Então é o x do primeiro vezes o y do segundo, 0 vezes 1, menos o x do segundo, que é 2, vezes o y do primeiro. Mais, agora esse segmento, o x do primeiro vezes o y do segundo, menos o x do segundo vezes o y do primeiro. Mais x do primeiro vezes o y do segundo, menos o x do segundo vezes o y do primeiro, mais, agora é desse ponto para esse, o x do primeiro vezes o y do segundo ponto, ou vai usando aquela fórmula lá, que é 1 menos o x do segundo, que é menos 1, cuidado, vezes o y do primeiro. Mais, agora desse ponto para a origem, para terminar. O x do primeiro vezes, aí vai dar 0, né? E mais menos 1 vezes 0. Ou 0, né? O x do segundo vezes o y do primeiro. Então só usei aquela fórmula de cima, fazendo as contas aí, esse parênteses dá 0, isso aqui dá 0, né? Esse daqui vai dar 5, né? Que é 6 menos 1. Esse daqui vai dar 2. E esse daqui vai dar 2. Então a área vai ser 1 meio de 5 mais 2 mais 2, que é 9 meios. Então a área é 9 meios. Então a área é 9 meios. Um fato interessante é que as estações totais, que o pessoal trabalha com agrimensura, o pessoal da engenharia civil também às vezes usa, dependendo da disciplina, é que se eu tenho um terreno, um formato poligonal, e eu quero calcular a área, basta ir com o GPS, claro que eu vou ter as coordenadas geográficas, depois eu passo para coordenadas cartesianas, e aí só com os vértices eu tenho essa fórmula embutida, né, no programa, e ele calcula a área automaticamente para mim, sem eu precisar fazer medições no tamanho dos segmentos, simplesmente com os vértices. Só basta saber a localização de cada ponto. Só que, só lembrando, quando eu fizer com GPS, eu vou encontrar as coordenadas geográficas. Aí depois tem como colocar o plano cartesiano, né? Fazer as coordenadas cartesianas, dar uma localização para cada ponto. O programa faz isso automaticamente, eu acho. E aí eu obtenho a área. É um pouco diferente de outra forma, que é dividir a região em triângulos. Também dá. E aí somar várias áreas de triângulos e encontrar a área para o meu terreno. Claro, eu estou aproximando o meu terreno por polígonos. Então é isso.